Oi, aqui é o Douglas Godoy e na aula de hoje eu vou te ensinar a como trabalhar com imagens num formulário. Você pode utilizar essas imagens seja no cadastro, seja em qualquer aplicação que utilize imagem. Cadastro de cliente, cadastro de produto, logotipo de empresas, enfim, vai como a sua necessidade mandar. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é começar o Excel. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, tá bom? Toda semana eu vou publicar um vídeo novo e toda semana tem uma novidade para você aí, ok? Agora que eu já fiz o convite, vamos lá para o Excel. Eu tenho dois Excels aqui, o 2017 e esse mais novo aqui. Vamos trabalhar aqui com 2013, né? Que não é tão novo, mas é uma versão mais recente. Então, nós vamos abrir uma pasta de trabalho em branco, ok? Nessa aula você vai aprender a como trabalhar com a imagem no formulário. Tem gente que já tem esse conhecimento, mas caso você ainda não tiver, é muito simples e muito prático. Tanto é que a aula de hoje vai ser muito rápida. Abrindo o seu Excel, você vem aqui na aba Desenvolvedor, você pode ir em Macros. Ou, se caso você quiser um atalho direto, você clica em Alt F11. Ele vai abrir aqui o console de desenvolvimento do VBA. Logo após isso, você vai vir aqui neste botão Inserir User Form, ou você pode clicar aqui User Form. Se caso essa opção não estiver habilitada, você pode vir aqui no topo da tela, clica no menu suspenso, User Form. A partir do momento que nós clicamos, é inserido um formulário aqui, User Form, e a caixa de ferramentas ela fica visível. Como na aula anterior, se caso você não tiver essa caixa sendo exibida, você vai vir aqui em Exibir Caixas de Ferramentas. Ok? Essa caixa de ferramenta é fundamental estar sendo exibida porque através dela que você consegue configurar os seus comandos. Tá bom? O primeiro passo é, com o seu User Form criado, nós vamos colocar aqui um componente imagem, tá? Se caso esse componente imagem não estiver habilitado, você vai clicar com o botão direito, controles adicionais, e aí rolando a barra aqui, você vai ter aqui todos os controles que estão sendo exibidos, tá? E aqui você tem, ó, Microsoft Forms, Textbox, Scrollbox, Label, e aqui Microsoft Forms Imagem, ok? Se não tiver habilitado, você vai selecionar ele, habilitou, deu um OK, ele vai aparecer aqui, certo? Se caso já tiver, você vai clicar nele e vai inserir no seu formulário. Isso aqui é um componente que ele passa a exibir as imagens dentro dele. Então você pode colocar uma imagem fixa ou passar a trabalhar com imagens a serem exibidas, ok? Vamos exibir a janela de propriedades. Quando você clica no formulário e aperta o F4, ele já vai exibir essa janela aqui ao lado, ok? Ou você pode vir aqui da mesma forma, exibir janela de propriedades. Como você pode ver aqui, sempre tem os atalhos, tá? Então é importante, conforme você vai mexendo com o VBA, você ir aprendendo esses atalhos. Então nós vamos trabalhar com uma imagem, onde nós vamos deixar ela com a mesma altura e a mesma largura. Vamos trabalhar com 150 por 150. Nós vamos trabalhar também com um botão, certo? Esse botão, você vem aqui, você tem aqui, olha, rótulos, botão de comando. Se o Excel tiver em inglês, Command Button. Então, insere aqui no formulário. Quando você clica duas vezes bem devagarinho, ele vai aparecer a opção de editar. Se caso você não quiser, você pode selecionar o componente e vir aqui nas propriedades. Aqui onde aparece Caption, você pode apagar e coloca selecionar imagem. Outra coisa muito interessante, uma dica muito bacana para você que está começando é sempre coloque nomes nos seus componentes. Para que fique mais fácil de você identificar, fique mais fácil de você lembrá-los, tá? Então, a partir desse momento, você já tem os dois principais componentes configurados aí no seu formulário. O primeiro deles é o componente imagem e o segundo é o componente, o botão para você selecionar essa imagem.
Partindo para a parte prática do negócio, eu vou te orientar a fazer o seguinte. Você vai vir aqui, clicar 2 vezes no botão, ele vai chamar aqui, ó, BT imagem underline clique. Significa o quê? Toda vez que o clique desse botão for acionado, ele vai executar os comandos que estão aqui dentro, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, chamar uma variável, declarar uma variável local underline imagem como string, certo? Depois disso, nós vamos falar que é esse local underline imagem. Local underline imagem é igual. Essa é uma dica muito legal agora. Application.get open file name. Abre aqui e aí você vai chamar file filter. O que é esse file filter? É aquela caixinha de filtro quando você abre um arquivo. Por exemplo, você vai abrir um arquivo do Excel, ele já vem por padrão exibindo ali os tipos de arquivos que você quer que filtre. Nesse caso aqui, nós vamos configurar o tipo Picture Files. Ok, Picture Files. Coloca aqui uma vírgula e aí você vai pegar tudo que termine com JPG, certo? Fechou aqui. Então, se você pegasse e executasse esse comando aqui, ele já abriria uma janela de seleção. Tá vendo? Ó? Ele já abre aqui, ó. E aqui ele já vem configurado Picture Files. Tanto é que se você vir nas pastas aqui de imagem, ó, ele já vai selecionar todas as imagens, já vai mostrar somente imagens. Se tivesse arquivos de Excel ou outros arquivos, ele não exibiria, tá? Mas o que acontece se eu selecionar a imagem? Se ele selecionar a imagem, ele não vai fazer nada. Por quê? Nós apenas fizemos o mecanismo de seleção da imagem. Eu seleciono e armazeno o caminho dessa imagem lá na variável. O próximo passo é transmitir esse caminho para esse componente da imagem que está aqui na tela. A partir daí, nós vamos pegar, voltamos lá no nosso componente, clique 2 vezes, certo? Você já tem componente que armazena o caminho da imagem. Após isso, nós vamos fazer o seguinte: volte para a planilha. Você tem aqui, ó, plan 1, certo? Você vai vir aqui, sheets conf plan 1 ponto range a1 ponto value igual local underline imagem. Quando você dá um enter, tá vendo que tá maiúsculo aqui? Se o componente estiver certo, você deu um enter, ele vai ficar minúsculo e vai escrever certinho. Então vamos novamente fazer outro teste, apertando F5. Clico em selecionar imagem, vou lá em imagens, seleciono a imagem. Quando eu dou OK, ele já traz para mim aqui, ó, na célula A1, o caminho da imagem, certo? Usuários, escritório, pictures, ayrton.jpg, que é o nome da imagem que eu selecionei. Então o que acontece? Já fizemos a primeira etapa, que é o mecanismo que faz a captura do caminho. A segunda etapa é o mecanismo que faz o armazenamento deste caminho. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é o seguinte: o mecanismo que vai fazer a leitura dessa imagem, que é muito interessante. Então você vem aqui, olha, pode digitar ME. Quando você vai digitando aqui um pedaço do nome do componente, ele já vai te dando as dicas, então é muito prático, tá? Então ME imagem 1 ponto picture igual load picture, que ele vai carregar. Ele vai trazer aqui dentro do load picture, ele pede para você mapear o caminho da imagem. Então aqui, ó, local underline imagem. Você fechando aqui, ele vai corrigir. Dê um F5. Quando você vir aqui, olha, minhas imagens, selecionei essa imagem aqui, ele já vai trazer a imagem. Só que o que acontece? Como vocês podem ver, a imagem que eu estou carregando, ela é muito maior do que esse quadrinho, certo? Então, por exemplo, se eu pegar várias imagens grandes aqui, ela vai pegar só um pedaço dessa imagem. E o objetivo é você exibir ele corretamente, tá? E não um pedaço. Se a imagem for pequena, vai exibir pequenininho. Se for muito grande, ele vai exibir só um pedaço da imagem. Então, para corrigir esse problema, você vai vir aqui,
na linha de baixo, certo? E você vem me.image1.picture size mod igual fm picture que forme picture size mod trash. Que você vai vir, dá um F5, não traz nenhuma imagem ainda. Quando você clica em selecionar a imagem, vamos selecionar esse koala aqui, vendo? Ele já traz o koala bonitinho, do tamanho do quadrinho, né? Se você pegasse, tirasse essa linha, vou colocar um aspas simples aqui, dar um F5 e selecionar o koala de novo, tá vendo? Ele traz só aquele pedaço correspondente ao centro da imagem. Então esse comando ele permite redimensionar, tá bom? Esta é uma forma de você fazer o carregamento da sua imagem. E aí, uma última dica, vamos falar que seria uma dica extra aí. Douglas, eu quero que toda vez que eu abra o meu sistema já carregue a imagem. Como que eu vou fazer isso? A partir daí você vai clicar no formulário 2 vezes. Você já tem um código aqui, certo? Que ele fala que a imagem 1 picture é igual load picture local imagem. Então você vai copiar aqui todo esse código e aí você fecha, clica 2 vezes para ir no evento inicializar. Aqui ele está user form click, pode clicar aqui initialize, que ele é o evento inicializar do formulário. E aí o que você vai fazer? Você vai falar para ele que o local da imagem é igual onde você salvou a imagem pela primeira vez. Então aqui, ó, local da imagem é igual sheetsplan1.range1. Então quando o formulário for inicializado, você está alimentando a variável local da imagem, falando para ela que o texto que estiver escrito ali dentro é o local da imagem. Logo, o componente vai fazer o seguinte: imagem 1.picture local da imagem load. E a mesma com a load. E aqui a mesma coisa. Tanto é que se você der um F5 aqui, ele já vai abrir trazendo o koala. Quando você fechar e selecionar água viva, por exemplo, aqui já mudou o endereço, fechei o formulário. Se amanhã depois eu for abrir o meu sistema de novo e o caminho estiver salvo e a imagem não estiver mudando, aqui ele já vai trazer a água viva. Outra dica que eu te dou é o seguinte: se caso a imagem mudou de lugar ou mudou de nome, por exemplo, mudei para Água Viva 2. Quando eu fosse abrir o formulário, ele vai falar: arquivo não foi localizado. Então, para que não aconteça isso, nós vamos programar a seguinte linha. Quando ele inicializar o formulário, você vai colocar aqui on error resume next. Em caso de erro, vá para a próxima linha. Então aqui, ó, dei um F5, ele não achou a imagem e automaticamente trouxe vazio. Você pode configurar aí uma outra imagem, fazer um if, né? Se caso a imagem não for encontrada, exibe uma mensagem no centro da tela. Enfim, vai conforme a sua necessidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e espero que tenha te ajudado. Se caso você ficou com dúvida, me escreve aqui embaixo nos comentários. Costumo responder o mais rápido que eu posso. Outra coisa, lembrando novamente, se inscreve no canal. Você vai receber coisa nova toda semana e assim você pode evoluir, melhorar e se qualificar. Ok? Um abraço.